Mulheres que Mudaram Eras, de Márcia Silva. Continuando no capítulo 4, no tópico 2, hoje vamos falar sobre Decida a quem seguir. Aonde quer que fores, irei eu. A primeira menção de Ruth estava relacionada à direção. Ela decidiu seguir Noemi, que estava indo para Belém. Belém e Moabe nos falam de duas experiências distintas. Moabe é o tempo de sequidão, de experiências amargas, de sede espiritual, de insatisfação interior, de uma busca por direção. Todas nós enfrentamos tempos assim na vida, às vezes em relação a Deus, outras no casamento, na vida financeira ou nas emoções. Mas quando Deus quer abençoá-la, Ele coloca as pessoas certas em sua vida. Deus colocou Noemi na vida de Ruth e ela estava indo para Belém, pois lá havia pão e sustento. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Belém é um lugar da bênção, onde Deus está movendo, onde há alimento espiritual. Quando Noemi saiu com sua família, Belém estava enfrentando um tempo de fome, mas agora Deus estava movendo no meio do seu povo, dando-lhe comida. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Belém estava na época da colheita e isso atraiu a atenção de Noemi. Uma das características de todos os moveres de Deus na história é que sempre houve revelação da palavra e alimento espiritual. Por isso, nesse contexto, Belém aponta para o lugar onde Deus estava movendo. Foi Noemi quem levou Ruth a Belém, ou seja, ao lugar onde Deus estava movendo naqueles dias. Talvez Ruth jamais fosse para lá sozinha, mas, ao escolher seguir Noemi, ela foi ao encontro do mover de Deus. Você precisa decidir a quem seguirá, porque a direção pode ser Moabe ou Belém. Tudo depende da pessoa que está na direção. Noemi era o canal da bênção. Ela discerniu onde Deus estava movendo e decidiu ir para lá. Por isso é tão importante estar ligada a alguém que tenha mais percepção espiritual do que você para direcioná-la rumo à bênção. Eu louvo a Deus por meu marido, pois quando o conheci, ele era líder de jovens sedentos de Deus. Ao me unir àquele grupo de jovens de uma igreja local, eu segui na mesma direção que eles, rumo ao mover de Deus. E sem dúvida alguma, esse grupo foi o canal da bênção de Deus em minha vida. Naquela época, tive minha primeira experiência de discipulado. Eu participava de um grupo de moças e a líder, uma pessoa muito amável e carismática, foi muito importante em minha vida naquela fase, pois me conduziu a um processo de consolidação do qual eu precisava urgentemente. Ela me ligava, lembrando-me das orações, dos jejuns, das vigílias, dos retiros. Ela foi como Noemi em minha vida. Em tempos de seca, ela me conduziu aonde eu tinha água fresca. Toda mulher precisa de uma Noemi em sua vida. Uma mulher que tem raízes, que tem uma fé definida, que tem rumo, que sabe aonde está indo e tem disposição de levar outras consigo. Não creio que outros sejam responsáveis por nosso crescimento, mas eles nos estimulam a prosseguir. Em muitas fases de nossa vida, precisamos desse estímulo, porque não sabemos como nos automotivar. Por essa razão, você precisa definir quem seguirá, porque até mesmo dentro da igreja você pode ter relacionamentos superficiais que não a levem a lugar algum. Normalmente, pessoas assim não têm vínculos com outros. Quem é você? Orfa ou Ruth? Noemi tinha duas noras, Orfa e Ruth. A princípio, Orfa decidiu seguir Noemi, mas logo desistiu e voltou para sua terra. Penso que aconteceu como a Ló e Abraão.
Ló olhou as campinas verdes e foi atraído pela aparência delas, mas sua escolha o levou a uma vida distante dos caminhos de Deus e seu fim foi lamentável. Esses são os relacionamentos passageiros que, embora envolvam algum sentimento, não passam de vínculos de alma, não têm compromisso. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth capítulo 1, versículo 14. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Essa expressão nos mostra o coração leal de Ruth. Ela não sabia, mas, ao seguir Noemi, estava indo em direção ao grande propósito de Deus para a sua vida. Em Belém estava sua bênção, e lá Deus mudaria sua sorte para sempre. O relacionamento de discipulado forma vínculos importantes em sua vida, que serão cura em sua alma, trarão alimento para seu espírito e expandirão sua fé. Ficar em Moabe significava segurança, mas ir para Belém era um desafio de fé. Escolha quem você seguirá. Não fique perto daqueles que preferem os lugares áridos e distantes de Deus. Vá atrás daqueles que têm fome de Deus, porque é lá que Deus se revelará a você. Deus nos abençoa através de outros, porque a bênção de Deus está sobre pessoas, não em um lugar. Belém representa o lugar onde o povo de Deus estava, por isso o Senhor estava movendo lá. Deus sempre se move no meio do seu povo, e isso nos mostra a importância de vivermos em comunhão com os irmãos. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, Deus colocou sobre eles uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Esse era o sinal da presença do Senhor no meio deles. A sua bênção estava sobre o povo, não sobre o lugar em que eles estavam. À medida que a nuvem e a coluna de fogo se moviam à sua frente, eles caminhavam. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 22. Quando Moisés entrava na tenda para orar, a nuvem cobria a tenda porque Moisés estava lá. Porque a bênção de Deus estava sobre ele, não sobre o lugar da tenda. Uma vez, Moisés, dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Êxodo, capítulo 33, versículo 9. A religião muda o foco da palavra de Deus. Quando viajamos para Israel, por exemplo, visitamos muitos lugares que são considerados sagrados, porque houve ali um mover de Deus em determinada época. Mas o lugar em si não tem poder algum, porque a bênção de Deus está sobre pessoas. Quando elas se vão, a bênção vai com elas. Antes de levar Moisés, Deus ordenou que ele orasse e impusesse as mãos sobre Josué, para liberar sobre ele do mesmo espírito que estava sobre sua vida, ou seja, para transferir a bênção. Mas a imposição de mãos é apenas um ato simbólico. O que deu a Josué e também a Ruth o direito à bênção foi o fato de terem decidido seguir aqueles que tinham a bênção de Deus sobre si. Hoje o mesmo acontece em nosso meio. O discipulado é um relacionamento de aliança em que você decide andar com aqueles que estão debaixo da bênção de Deus. Quando você faz aliança com quem tem a bênção, torna-se participante da mesma bênção. Contudo, não é apenas o fato de estar perto que determina isso, mas a unidade no coração. Orfa vivia junto de Noemi da mesma maneira que Ruth, mas seu coração não estava ligado ao dela. Para que a bênção possa ser transferida para a sua vida, seu coração precisa ser um com seu parceiro de aliança. Quando você anda desconectada, sem vínculos, sem submeter sua vida a alguém que seja a autoridade espiritual em sua vida, impede que a bênção de Deus a alcance. Veja o que o salmista diz. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso, unção, sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Araão,
autoridade espiritual, e desce para a gola de suas vestes. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Salmo capítulo 133, versículo 1 e 3. Este é um princípio espiritual muito importante que você precisa aprender. Deus nos abençoa através de outros. Convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!